Olá, tudo bem com você? Hoje, segunda-feira, mais um Dia a Dia com Deus. Estamos em dezembro, as lojas estão decoradas, a propaganda está tomando conta da cidade. Afinal, estamos perto do Natal, não é verdade? Muitas pessoas, na verdade, pensam assim, mas dezembro é mesmo o mês do consumismo. É o tempo em que as pessoas se endividam para gastar com presentes, em reformas, numa viagem de férias. Quem tem dificuldades em organizar as suas finanças sofre mais nessa época do ano. Mas será que isso é mesmo necessário? Essa semana nós vamos discutir justamente isso, o consumismo. E vamos começar ouvindo o que as pessoas nas ruas de Curitiba têm a dizer a respeito aí desse assunto. Estou pensando nas compras de Natal já, assim. Vejo que está dentro do meu orçamento e compro. O pessoal não tem dinheiro para gastar com esse tipo de coisa no final do ano, apesar de o comércio estar entusiasmado, achando que vai vender muito, eu não acredito nisso. Olha, vamos dizer assim, ao contrário de muitos brasileiros, eu já vou comprando antecipado, mais ou menos já vou guardando um pouquinho cada mês e vou me precavendo porque eu também quero viajar final do ano, e daí se você deixa acumular todas as contas, aí realmente não sobra presente para ninguém. 13º, né? Acho que a maioria das pessoas usa o 13º para fazer essas compras. A gente tem que começar a economizar desde o primeiro dia do ano, né? Eu faço como se diz, um orçamento antes, né? Pesquisa e não tem outra saída, né? Quando a gente resolve fazer uma compra um pouco maior, de algo, um bem um pouco mais caro, a gente realmente parcela, tem que parcelar e aí corre-se para depois pagar. Com o que eu ganho, aposentada do Estado, há 12 anos sem um reajuste, é impossível pensar em dar presentes de Natal. Eu dou um presente para a família, assim, sabe? Uma coisa que todos eles possam usar, assim. Olha, com uma estratégia de economizar, de dar um presente não pela quantidade, mas que possa satisfazer a emoção de cada coração. Então, que esteja mais em conta e que agrade a todos. Eu tento restringir o número de pessoas, participar de amigos secretos, inclusive na família, para conseguir agradar todo mundo. Eu planejei, só que eu tenho 3 netas, tenho 2 noras, então eu tenho que pensar muito. Você geralmente compra à vista ou parcelado? Eu gosto de comprar tudo à vista, né? Eu gosto de pagar à vista. Melhor. Com certeza, para entrar o ano sem dívida, né? À vista. Não, tudo à vista. E parcelado? À vista. Não, eu compro parcelado. Parcelado. À vista tudo não dá, né? Meio difícil, né? Parcelar, no cartão. Felicidade é uma palavra com 5 sílabas tão fácil de cantar ou de escrever, paroxítonar e sintetizar a procura incansável e inesgotável pelo ser e pelo ter. Quem sabe explicar e não complicar, porque conhece a latitude, a longitude, pra chegar perseverante, sempre constante, tem algo certo, não hesita, não desiste, sempre insiste até alcançar. Você acabou de ouvir aí da boca de vários brasileiros o que eles pretendem fazer com o seu dinheiro aí agora nesse final de ano. Mas você quer conhecer com a gente de que maneira os projetos de hoje vão se relacionar com o seu futuro? É o que você vai ouvir agora com o comentário do pastor Pascoal Piragini Júnior. Queridos, nós estamos nessa semana olhando para essa frenesi toda no Natal, correria, loja, dinheiro, conta. Eu não sei se você já sentou para fazer as suas contas, eu já sentei para fazer as minhas, o que eu tenho que pagar, o que eu tenho que fazer. Mas no meio dessa correria toda, fica um sentimento no nosso coração. O que de fato tem valor? O que de fato é importante? O que de fato deve ser perseguido ao longo da vida? A Bíblia nos fala de 3 aspirações que estão no coração humano e que se transformam em grandes ilusões para nós. E nós achamos às vezes que correr atrás dessas aspirações significa ter felicidade.
A Bíblia diz assim, em 1 João capítulo 2, versículo 15 em diante: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O apóstolo João usa a expressão mundo como um sinônimo de um sistema de valores da sociedade, onde três coisas compõem e são o tripé, o sustentáculo desse sistema de valores. Ele vai chamar de cobiça da carne, ou desejos da carne, desejos dos olhos e a ostentação dos bens na vida. Na verdade, o que o João está tentando nos dizer é que essas três grandes aspirações humanas nos dão um falso sentido de felicidade. Nós imaginamos que se nós pudermos experimentar todo tipo de prazer que possa ser sentido com a nossa carne, com o nosso corpo, nós seremos felizes. Nós às vezes imaginamos que se nós pudermos ter todas as coisas que os nossos olhos enxergam, nós seremos felizes. Ou às vezes imaginamos que se nós formos muito importantes e se a gente andar e as pessoas se curvarem para nós e reconhecerem o nosso valor, a nossa grandeza, nós seremos felizes. Mas João está dizendo que tudo isso é uma grande ilusão, porque todos esses sentimentos são insustentáveis dentro do nosso ser. Eles provocam dentro de nós um sentimento de futilidade tão grande que nós perdemos o verdadeiro sentido da nossa existência. Não é aquilo que conseguimos sentir, ou mais dos prazeres da carne que tenhamos, ou aquilo que possamos comprar, e o mais que tenhamos que os nossos olhos desejam, que são capazes de satisfazer a nossa alma. Eu me lembro que um dos sonhos que eu tinha era ter um carro 0 quilômetro. Eu pensava assim, que coisa maravilhosa, o dia que eu puder comprar um carro 0 quilômetro. E aí, então eu fiz lá as minhas economias e entrei numa prestação para comprar o meu primeiro carro 0 quilômetro. Me lembro que quando eu tirei o carro da concessionária, eu não quis nem tirar os plásticos que cobriam o banco, porque eu achava que era sensacional, aquele carro 0 quilômetro, maravilhoso. Mas eu descobri uma coisa, uma semana depois, o carro 0 quilômetro não era mais 0 quilômetro, era um carro como o outro qualquer, aquele plástico incomodava, eu tive que arrancar fora, e vou dizer uma coisa, se eu tivesse que comprar outra vez, não compraria aquele carro, porque era um Fiat 147 verde abacate. Você pode imaginar que carro lindo que era? Passou. E de repente aquilo que parecia ser o grande sucesso, o grande feito da vida, havia se consumido. É por isso que tanto os prazeres da carne, quanto os desejos dos olhos, quanto o aplauso da multidão, não preenchem o coração humano. Porque eles são fúteis, eles não permanecem. É isso que João está dizendo, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que pode dar sentido à vida não é aquilo que eu tenho, nem aquilo que os outros imaginam que nós sejamos ou o poder que tenhamos diante da sociedade, nem aquilo que sentimos, mas aquilo que dá sentido à vida é aquilo que carregamos dentro da alma. E é por isso que nós precisamos descobrir o sentido da nossa própria existência, não nas coisas, mas no nosso relacionamento com Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, que é o único que pode nos dar um sentido eterno. E foi por isso que Jesus veio a esse mundo, para que nós pudéssemos ter uma dimensão eterna. E mais,
o que dá sentido à vida é que quando descobrimos que o nosso relacionamento com Jesus transcende a vida, nós começamos a descobrir que 2 amores são os mais importantes no universo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar as pessoas, o nosso próximo, como a nós mesmos. E aí nós vamos descobrir o sentido da nossa existência em Deus e nas pessoas significativas que convivem conosco. E nós passamos a ser pessoas que fazem diferença. Não porque têm dinheiro, ou porque possuem coisas, ou porque aos olhos dos outros são importantes, mas simplesmente porque existimos e somos transcendentes a todas essas coisas. O sonho do Fiat 147 passou há tanto tempo, mas o fato de ser alguém amado por Deus, amado pelas pessoas e que ame, isso não passa. E na verdade, isso dá sentido à nossa existência. Que Deus possa ajudar você a descobrir um sentido maior do que ter coisas. Descobrir o sentido de andar com Jesus e de ser alguém que ama as pessoas. Estamos terminando mais um Dia a Dia com Deus. Você é nosso convidado para visitar aí a Primeira Igreja Batista de Curitiba. A gente está ali na rua Bento Viana, número 1200, no Batel. Se você quiser ligar para a gente, nosso telefone é o 2106-4347. Amanhã não perca aí também durante essa semana os próximos programas aí do Dia a Dia com Deus, onde estaremos falando sobre o consumismo, o materialismo. Aqui no Dia a Dia com Deus. Até amanhã.